E aí, galera do segundo ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física, voltando aqui com mais uma videoaula, agora respondendo algumas questões aí da lista, né, para auxiliar vocês aí no conteúdo de dilatação térmica, dilatação linear. Vamos responder algumas questões para que nós possamos aí pegar o jeito de como interpretar a questão e como fazer os cálculos. Eu já havia solicitado para que vocês respondessem algumas questões, né, para poder praticar, e agora, para tirar a dúvida de alguns, vamos fazer a resolução de algumas delas. Então vamos começar aí com a questão 18. Deixa eu colocar aqui na questão 18. Questão 18 diz assim, ó, é uma questão de um vestibular. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações da engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é α igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6, elevado a menos 6. Se a 10 graus o comprimento do trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Então aqui é uma questão de dilatação linear, né? Porque o trilho do trem tem uma aparência aí de barra, né? Então vamos supor que seja o trilho do trem, ó. Tenha mais ou menos essa aparência aqui, ó. Parece um pau, né? Vamos supor que tenha mais ou menos essa aparência aí, o trilho do trem. Ele está falando aí que o trilho do trem tem 30 metros de comprimento, uma barra dessa daqui. Então vamos imaginar que o comprimento aqui, ó, seja esse, e que o comprimento é de 30 metros. Bem, nós temos a nossa primeira informação, o comprimento. Já que aqui é o comprimento do início, aqui será então o comprimento inicial, né? Início da barra. A questão também dá outros dados. Quais são os outros dados? Ele dá a temperatura inicial e a temperatura final. Então a temperatura inicial é de 10 graus Celsius e a temperatura final atinge 40 graus Celsius. Outra informação que a questão diz é que o trilho é feito de aço e que o coeficiente de dilatação linear é de 11 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius. Então vamos agora, a partir dessas informações, descobrir o quanto a barra vai aumentar. Então, já que a temperatura vai sair de 10 para 40, vai aumentar, a barra vai se expandir, né? Aumentar de tamanho. Ela vai aumentar aqui um pouquinho, ó. Não sou muito bom de desenho, mas vai aumentar um pouquinho, né? Mas para quanto? Então a questão aí dá algumas alternativas de A até a letra E. Então vamos calcular para que nós encontremos aí o valor correto. Bem, então como a questão pede a variação, vai aumentar um pouquinho, né? Então, deixa eu redesenhar aqui, ó. Ela vai aumentar para aqui, ó. Pronto, aumenta isso aqui, ó. Logo, de quanto será o aumento? O aumento vai ser representado por ΔL. Lembrando que ele aumenta para os dois sentidos, mas eu vou colocar aqui só, para não complicar tanto o desenho, vou aumentar só aqui do lado esquerdo, mas lembre que ele aumenta para os dois lados, né? Então, de quanto foi a variação? Nós vimos que para calcular a variação de comprimento, nós vamos multiplicar o comprimento inicial pelo alfa vezes a variação de temperatura. Então nós temos praticamente todos os dados, né?
Então, vamos repetir aqui o ΔL, que é o que nós queremos. Comprimento inicial, 30 metros, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é 11 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação da temperatura. Aí você tem duas maneiras para calcular a variação, né, de temperatura. Ou você faz aqui separado, né? Variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Ou você faz assim, né? Temperatura final 40 menos a temperatura inicial, que é 10. Variação da temperatura 40 menos 10, 30. Ou você faz assim, em separado, o cálculo da variação da temperatura. Ou se quiser, você pode fazer aqui também, ó, a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então você vai colocar aqui, ó, temperatura final 40 menos a temperatura inicial, que é 10. Você pode fazer assim também, né? 40 menos 10, 30, que nós havíamos calculado aqui. Então tem essas duas possibilidades, as duas estão corretas. Então já que nós já sabemos que é 30, vou substituir aqui essa expressãozinha aqui por 30. Vezes 30. Uma olhada. Espero que dê para ver aí. Então, a variação de comprimento. Vamos lembrar de outra coisa, né? Já que nós aqui temos uma notação científica, não é bem uma notação porque não está no número menor do que 10, né? Mas vamos considerar uma notação. Já que está em formato aqui de notação científica, eu sugiro que você transforme esses outros números para uma notação científica para facilitar aí o cálculo. Porque não dá para multiplicar aqui diretamente, né? 30 vezes isso vezes 30. Não dá para fazer isso diretamente. Ou você converte este número para um número decimal, porque vai dar um número decimal, depois faz a depois faz a multiplicação. Ou então você converte esses números aqui para uma notação científica. Então o que eu sugiro é transformar esses números para uma notação. Então ficaria 30 em notação científica, 3 vezes 10, vezes, repete o que está aqui, 11 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 30. 30 em notação científica é 3 vezes 10. Então, fazendo aqui a multiplicação conforme a regra que nós havíamos aprendido, né, que eu passei para vocês, a regra é, repete a base, quem é a base? 10, repete o 10, multiplica estes números que estão aqui à frente, ó, 3 vezes 11, 33, 33 vezes 3, 99. De novo, ó, vamos fazer com mais calma aqui, né? Então, eu vou multiplicar este com este. E o resultado deste multiplica com este. 3 vezes 11, 33, vezes 3, 99. E agora, por último, você vai somar aqui os expoentes. Quem são os expoentes? Tem um oculto aqui, eu não coloquei, mas tem um oculto, menos 6, e outro 1 oculto. Então, o que nós iremos fazer é somar. Lembre que nós temos que somar. Por que somar? Porque nós estamos fazendo uma operação de multiplicação entre esses números aqui em notação. Então, os expoentes nós somaremos. Aqui tem 1, né? Oculto, que estava oculto. Então, 1 menos 6 menos 5. Menos 5 mais 1 menos 4. Então, vamos fazer aqui com calma para só confirmar que realmente vai dar menos 4. Então, vai ser 1, né? Mais menos 6 mais 1. Mais com menos dá menos, então fica 1 menos 6
mais 1. 1 menos 6, menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4, o preto aí, deixar o preto. Menos 4, a variação de comprimento é dado em metros, né? Menos 4, 10 elevado a menos 4 metros. Este valor aqui, pessoal, para o ΔL, né? A variação de comprimento, o quanto ele aumentou? Aumentou 99 vezes 10 elevado a menos 4. Agora eu gostaria de fazer uma correção, né? Essa questão tem 5 alternativas de A até a letra E. E na letra E, nós temos na letra C, desculpa, nós temos o valor, letra C, 9,9 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Olha, gostaria de fazer uma correção aí nessa alternativa, que ao invés de menos 5, será menos 3. Ó. Por que será menos 3? O que está escrito aí, né, o que está digitado aí está errado. Por quê? Lembre que aqui ainda não está em notação, né? Está um formato aqui próximo à notação. Por que não é uma notação perfeita? Porque 99 é maior do que 10. Então você tem que deslocar a vírgula que está aqui atrás do 99, mais uma casa, né? Tem uma vírgula aqui, ó. Esquece o sinalzinho de multiplicação. Fica 99, vírgula. Passando a vírgula mais uma casa para a direita, como é que ficaria, ó? Ficaria 9,9 vezes 10 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque eu desloquei a vírgula uma casa para a direita, né? E logo depois vem o 10 elevado a menos 4. Então, se eu quisesse transformar este número aqui realmente numa notação, para ficar 9,9, eu teria que deslocar a casa mais uma vírgula. Então, eu vou ter que colocar a base 10 elevado a 1, né? Transformando o 99 em uma notação. Como tem essa outra base aqui depois, né? Depois do 99, eu mantenho e ficaria no final das contas assim, 9,9 vezes. Agora eu tenho uma multiplicação, vou utilizar a regra da multiplicação, né? 10, mantém a base 10, soma os expoentes. 1 menos 4, ou 1 mais menos 4, dá menos 3. De novo, ó, tem um oculto aqui em cima, mais, porque eu estou somando os expoentes, menos 4, mais com menos é menos, 1 menos 4, menos 3. Então, ó, no final das contas, a resposta correta seria essa. Esse 99 vezes 10 elevado a menos 4 metros é igual a 9,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E aí, na atividade de vocês, a letra C é 9,9 vezes 10 elevado a menos 5. Então, faça essa correção aí na questão de vocês e coloque a resposta certa como essa na letra C. Beleza? Eu fiz uma transformação aqui para sair da base 10 elevado do expoente menos 4 para o menos 3. Aí eu fiz uma continha aqui e tal. Eu fiz essa continha só para demonstrar por que isso aqui vira menos 3, né? Porque eu desloquei a vírgula uma casa e aí eu somei 1 ao expoente, ficando menos 3. Na prática, toda vez que você precisar fazer uma conversão desse tipo, por exemplo, nós temos aí o número 125 vezes 10 elevado a menos 7. Se eu quisesse transformar na notação científica, né? Tem uma vírgula aqui atrás do 125, desloco duas casas para a direita, para a esquerda. Então, toda vez que eu deslocar para a esquerda, eu vou somar ao expoente. Somar aqui, por exemplo, duas casas, ó, número 2. Então, se eu quiser transformar na notação científica, isso aqui fica 1,25, porque eu desloquei a casa, a vírgula 1, duas casas. Então, eu vou somar 2 ao expoente. 2, né? Somar 2 ao expoente é 2, menos 7. Ah, professor, você não falou somar? Falei. Então, eu vou somar 2 mais menos 7, que é o valor deste expoente aqui, ó. Então, estou somando 2 com o expoente que é menos 7. E no final das contas vai ficar 2 menos 7, mais com menos 7, menos 5. Então,
Se eu quiser transformar esse número para uma notação perfeita, fica 1,25 vezes 10 elevado a menos 5. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que toda vez que você precisar fazer transformações deste tipo, basta apenas imaginar aqui uma vírgula e deslocar ela ou para a direita ou para a esquerda. Depois você vai ou somar ou subtrair ao expoente. Neste caso aqui, ó, pulamos duas casas, uma, duas, somamos 2 ao menos 7, ficou 10 elevado a menos 5. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Nós temos o número 0,0082 vezes 10 elevado a 5. Se eu quisesse transformar numa notação perfeita, porque aqui não está na notação, né? Eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3. 3 casas formará o número 8,2 vezes 10 elevado a quanto? Como eu desloquei a vírgula aqui 3 casas para a direita, agora eu vou subtrair 3. Toda vez que eu deslocar a vírgula para a direita, eu somo o expoente. Toda vez que eu deslocar a vírgula para a esquerda, eu vou subtrair do expoente aqui em cima. Ó. Então, eu vou pegar aqui o 3, ó, 1, 2, 3 casas. Vou pegar o 3 e subtrair do 5. Beleza? Então, ao contrário, desculpa. Vou subtrair 5 menos 3 casas. 5 menos 3 dá 2. Então, ó, eu converti este número aqui para uma notação científica perfeita, vamos assim dizer, né? Que é esse número aqui tem que ficar entre 1 e 10. Então, 8,2 vezes 10 elevado a 2. Né? Então, tirei aqui o número de uma forma decimal para colocar aqui em uma notação científica. Dá um outro exemplo. Vamos supor que nós tenhamos aí o número 0,01 vezes 10 elevado a menos 2. Como é que ficaria em notação? Ó? Uma notação perfeita. Desloco uma, duas casas, fica 1 vezes 10. Esse menos 2 aqui, o que é que eu vou fazer com esse menos 2? Já que eu desloquei a vírgula para a esquerda, uma, duas casas, vou pegar este menos 2. Ó. Vamos supor que seja 3, para não ficar números iguais aqui. Ó. Então, vou deslocar uma, duas, 3 casas. Então, vou repetir aqui o menos 2, menos que eu desloquei a vírgula para a direita, menos 1, 2, 3 casas. Então, menos 2, menos 3, menos 5. Então, tirei aqui o número, que era uma notação, que era um número decimal, e transformei aqui agora numa notação científica, né, conforme as regras da notação. Tem que ficar, este número da frente tem que ficar entre 1, pode ser 1, maior que 1, e um número menor do que 10. Não pode ser 10, pode ser 9,9, 9,8, mas 10 não pode. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí essa regrinha aqui do final. Fazer essa conversão, nós já havíamos encontrado a resposta da questão. Porém, na resposta da questão não está aqui 99, sim 9,9. Espero que vocês tenham entendido aí como resolver essa questão, como fazer essas transformações. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu tento saná-las aí. Beleza? Então, volto agora com mais uma questão de dilatação térmica para que nós possamos praticar aí bastante este assunto. Vamos agora à resolução da questão 20, que é uma questão de vestibular também, que diz assim, ó. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem comprimento de 5 metros e que o alfa do ferro, ou seja, o coeficiente de dilatação linear do ferro, é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, podemos afirmar que a variação do comprimento e o comprimento final da barra são... Então, o que ele está querendo aqui é o seguinte, ó, nós temos uma barra de ferro. Então, tem uma barrinha aqui, ó. E ele fala que a barra tem um comprimento de 5 metros. Logo, aqui será o comprimento inicial, 5 metros. Tá 5,00000, não sei quantos zeros aí, mas lembre que depois da vírgula o 5 não tem valor, né? Ou o zero não tem valor, então fica 5 metros, só 5 metros. A questão fala também que a temperatura se eleva de 10 para 60. Logo, a temperatura inicial
é 10 graus, são 10 graus, e a temperatura final 60 graus. Ah, professor, se fosse ao contrário, a temperatura estaria em 60 e baixaria para 10. Aí é o contrário, né? Temperatura inicial 60, a temperatura final 10. Então nós temos aqui a variação da temperatura. A variação da temperatura. E nós temos a outra informação que a barra é de ferro e o seu alfa, coeficiente de dilatação linear, é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então nós temos aí as principais informações aí que nós precisamos, né? Então o que ele quer saber são duas coisas, né? Quer saber o quanto a barra aumentou, porque a barra vai vir para cá agora, ó. Ela vai aumentar um pouquinho. Lembre que são dos dois lados, mas para simplificar aqui o entendimento, eu vou colocar aqui somente aumentando para um lado. Então ele quer saber aqui qual é a variação, o ΔL, e quer saber qual é o comprimento final. Se o comprimento inicial é 5 metros, ele aumentou um pouquinho, né, nós vamos descobrir o quanto é esse pouquinho, e qual é o comprimento total da barra. Então vamos à primeira coisa, né? Vamos encontrar aqui a variação. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação do tempo, a variação da temperatura, desculpa. Então o LO, que é o comprimento inicial, é 5 vezes o alfa 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação da temperatura. Então a variação da temperatura, eu vou fazer aqui separado, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final é de 60 graus, temperatura inicial 10, logo a variação da temperatura será de 50 graus Celsius. Então vou colocar aqui, ó, 50 graus Celsius. Sugiro fazer uma conversão aqui de 50 para a notação científica, ou se você quiser fazer assim, ó, 50 vezes 5 dá 250. Então você pode também transformar 250 em uma notação científica. Mas eu vou levar aqui da forma que nós estávamos fazendo, para não ficar confundindo aí a cabeça de vocês. Então vamos repetir tudo aqui. Lembrando que se você tiver um pouco mais de facilidade com a matemática e quiser fazer dessa outra forma, né? Multiplica 5 por 50 dá 250, depois transforma em notação científica, pode fazer também. Mas se você já não tem esse domínio todo, né, tem uma certa dificuldade, vai fazendo aqui no passo a passo que eu estou mostrando. O importante é você entender o conceito, aprender aqui como é que se faz o cálculo, né? Você olhar aqui tem um 5, que eu multiplico esse com esse, o importante é você ter esse entendimento, não é ficar decorando não, viu? Então, transforma aqui 50 em notação científica, fica 5 vezes 10 elevado a 1. Tem um oculto aqui, que eu não preciso colocar, né? Então, a variação do comprimento será igual a, multiplica esses números aqui da frente, 5 vezes 1,2 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, fica 30 vezes, repete o 10, né? Porque repito a base, e depois multiplico os expoentes. Lembre que o 5 aqui nem tem a base 10 e nem tem um expoente, então não se preocupe com ele. Vamos fazer o cálculo só com esses dois, né? Repete a base, soma os expoentes. 5 mais 1, lembre que aqui tem 1, 6 metros. Então, nós temos aí 30 vezes 10 elevado a, desculpa, aqui é menos 5, ó. Menos 5. Então, fica, vamos lá, menos 5 mais 1, menos 4 metros. Beleza? Então, nós descobrimos aí qual é a variação do comprimento. Aumentou esse pouquinho aqui, ó. Aumentou este pouquinho. Este pouquinho, se eu quiser transformar aí para um número decimal, como é que fica? 30 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 0,0003. É isso mesmo? Vamos ver. Não. Mais uma casa. 30 metros. Aí, professor, mas como foi que você chegou a esse resultado? Você vai acrescentando zeros aqui e vai contando a vírgula, né? 1, 2, 3, 4. Opa, então vai ficar... Não, então não é aqui não.
é aqui, ó. Foi casa demais. Menos metros. Como foi que o senhor chegou a esse resultado aqui, ó? Porque você vai, já que aqui tem que ser menos 4, você coloca ele numa forma decimal, faz a primeira tentativa, 0,3, 30. Então 0,30, se eu pular uma, duas casas, fica 30 vezes 10 elevado a menos 2. Então não é 30 vezes 10 elevado a menos 2. Acrescenta mais um zero, 0,030. Isso aqui, ó, pula uma, duas casas, 3, uma, duas, 3, fica 30 vezes 10 elevado a menos 3. Então também não é 0,03. Acrescenta mais um zero, então fica lá 0,0030. Então desloca a vírgula aqui, 1, 2, 3, 4, fica 30 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto, então 30 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 0,0030 metros. Né? Lembrando que a primeira casa decimal corresponde à casa dos decímetros, a segunda casa decimal à casa dos centímetros e a terceira casa decimal à casa dos milímetros. Então isso aqui é igual a 3 milímetros. Logo, vou colocar aqui do lado, né? Qual é o comprimento final desta barra? Vou colocar aqui em vermelho para diferenciar. A questão também pede o comprimento final. O que é o comprimento final? É esse comprimento mais até onde a barra chegou. Ó. Eu vou chamar aqui de L. Então lembre da fórmula. L, que é o comprimento final, é igual ao comprimento inicial mais a variação da temperatura, mais a variação do comprimento. Logo, o comprimento final é igual ao comprimento inicial, que é 5, mais o comprimento final, a variação de comprimento. Qual foi a variação de comprimento? 30 vezes 10 elevado a menos 4. E agora, professor, eu posso multiplicar, como nós estávamos multiplicando, conserva a base, depois multiplica, ou então soma, já que é uma soma, eu posso somar esses números aqui da frente? Não, porque aqui a regra é diferente, né? Então, quando houver uma soma, quero somar o comprimento inicial, que é 5, mais a variação. Você não vai utilizar essa regra que nós utilizamos aqui, porque essa regra aqui é para multiplicação e para divisão. Então, quando você tiver algo desse tipo, eu sugiro que você transforme a notação científica para um número decimal e faça a soma normalmente. Então, nós vimos aí que 30 vezes 10 elevado a menos 4 corresponde a isto aqui, ó, a 0,0030. Então, o comprimento final é igual a 5 mais isso, 5,0030 metros, né? 5 metros e 3 milímetros. Esse zero aqui não tem valor, posso até cortar aqui, ó. Professor, mas não entendi essa soma aqui não. Vamos lembrar aqui, vamos fazer essa soma, né? Então, nós temos aqui, ó, 0,0030, somando aqui com 5. 5, nós podemos acrescentar quantos zeros nós quisermos aqui à direita, porque ele não tem valor, né? Então, somando esses dois, fica 0, 3, opa, fazendo 3 direitinho aqui, 0, 3, 0, 0, 0 mais 5, 5. Então, ficaria 5,0030, ou 5,003, porque esse zero aqui não tem valor. E esses aqui tem? Tem, esses aqui tem. Esse aqui não tem. Beleza, pessoal? Então, por hoje aí é só, né? Respondemos algumas questões de dilatação térmica. Se por acaso você não entendeu, está encontrando alguma dificuldade, para o vídeo, volta, né? Dá uma olhadinha aí nas explicações. Consultem outras fontes, já que vocês já estão aí no YouTube, né? Assistindo a aula. Aproveita e consulta outras fontes aí, outros professores. Consultem outros canais que falem sobre dilatação térmica e como se resolve aí as questões de dilatação linear. Elas não são tão complicadas não, basta você ter um certo domínio aí de matemática que leva numa boa. Então valeu pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, valeu, até a próxima aula, um abraço.